Meus irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, hoje nós estamos tendo um problema com o YouTube. Ele não está permitindo transmitir de forma alguma, e eu quero pedir desculpas, né? Apesar que alguns não saberão disso porque não olharão no Facebook, mas você que sabe que alguém nos acompanha pelo YouTube, passe uma mensagem, por gentileza, agora, encaminhando, né, para o Facebook. Quem não tem Facebook, felizmente, não nos acompanhará nesta noite. O YouTube, nem no celular, nem no físico, está conseguindo fazer a conexão. Provavelmente alguma coisa no próprio YouTube, já que nem por um equipamento ou por outro a gente consegue, tá bom? Então nós vamos fazer hoje pelo Facebook, e ao terminar eu vou tentar ver se consigo postar no YouTube a devocional de hoje. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia dos que já chegaram. E só reforçando, se puder encaminhar para alguém que a gente está aqui. Minha irmã já tentou me ligar aqui, mas a ligação não completou. Acho que ela foi perguntar se estava vendo alguma coisa, porque a gente não tinha começado ainda. Mas são questões técnicas aqui que fogem ao nosso controle, tá bom? Bem, vamos orar. Queria convidar você, portanto, para nós estarmos com uma oração nesse momento. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus, agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, te exaltar pela oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, nesta ocasião de cultuarmos o teu nome por meio das redes sociais. Em nome de Jesus, Pai, bendito seja o Senhor por esta oportunidade. Ó Deus, nós agradecemos o que o Senhor está nos dando e louvando o teu santo nome por esta ocasião. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nós queremos pedir a tua bênção sobre este nosso culto de oração, e que nós possamos te glorificar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe para isso. Que nós façamos tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Dá-nos tua graça, Senhor. Favorece-nos. Sejas propício, ó Pai, a nós. E que essa reunião de oração possa ser, Senhor Deus, um bálsamo, um refrigério para cada um de nós. E começar, Senhor Deus, na minha pessoa mesmo, que estou fazendo aqui, aos irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Ser propício, portanto, Senhor, que tenhamos uma excelente noite na tua presença. Que o Senhor abençoe nossos equipamentos, que o Senhor abençoe os nossos recursos e o recurso da internet, para que nós possamos glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Edineide me mandou aqui uma sinalização de que o som estava com barulho estranho. Tentei mexer em algumas coisas aqui, Edineide, não sei se melhorou. Me dê só um retorno. Noite na tua presença. Que o Senhor abençoe nossos. Queridos, vamos ler a Escritura. Eu convido você para abrir sua Bíblia no Salmo 77.
Salmo de número 77. O Salmo 77, irmãos, nos diz assim: a Escritura Sagrada falando ao nosso coração, um salmo de Asaf, e nós vamos então nos colocar diante de Deus para esta nossa leitura da Escritura. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte à outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. O Asaf foi alguém que em alguns momentos enfrentou lutas, inclusive interiores, e ele é o autor, por exemplo, de um outro salmo que fala acerca da prosperidade dos maus, e isso lhe perturbou, que é o Salmo 73. Aqui ele diz que fez uma reflexão e, vendo as coisas difíceis, até chegou a perguntar: e Deus mudou? Então, irmãos, ele continua e depois entende que isso tudo foi exatamente as angústias do seu próprio coração que estavam perturbando mais. Ele estava dando mais atenção aos problemas do que exercendo sua fé em Deus. E aí ele vai caminhando agora no restante do Salmo e para dizer que não há um Deus tão grande como o nosso Deus. De fato, é assim que nós cremos. E o exercício da fé, irmãos, ele se faz a toda hora, a cada instante, não é? Em toda e qualquer circunstância se faz necessário o exercício da fé. E somos, portanto, lembrados a crer e não permitir que as circunstâncias
sejam maiores do que a nossa confiança em Deus. Nós vamos louvar ao Senhor Deus cantando um dos nossos hinos. Hoje teremos só hinos do nosso inário, hinos tradicionais. A fé contemplada, hino A Fé Contemplada. Nós vamos louvar ao Senhor com esta canção. Bendiga ao Senhor. E hino A Fé Contemplada, no Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil, número 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Tivemos aí, irmãos, o hino 92, A Fé Contemplada. Nós vamos a mais uma oração nesse instante. Eu quero lhe convidar então para falarmos com Deus. Nós normalmente essa segunda oração eu sempre explico para que quem chega entenda o que é que estamos fazendo. Essa segunda oração ela é baseada na leitura que fizemos. Então, a partir da leitura nós oramos. Eu convido você para a nossa oração então agora. A leitura foi no Salmo 77 e oraremos a partir dele. Senhor, assim como o salmista diz que elevou a Ti a sua voz e clamou, nós elevamos a Ti a nossa voz e clamamos, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, que ela esteja
nos abençoando, ó Deus, nesta ocasião, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, favoreça-nos de modo, ó Deus, que nós sejamos agraciados por Ti. Senhor Deus, estamos vivendo um tempo, Pai, que naturalmente é angustiante, Senhor, essa experiência que estamos tendo, a expectativa em relação a esta pandemia. Nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, Tua misericórdia sobre nós, sobre o mundo, sobre este mundo. Em nome de Jesus, Pai, ser propício a nós que clamamos pela Tua compaixão. Deus, nós nos lembramos naturalmente da condição dos seres humanos, daquilo que fazemos e com nossas atitudes colhemos situações que muitas vezes são muito ruins. E certamente, ó Deus, nesta ocasião, o momento vivido é também, Senhor Deus, uma resposta à própria condição da natureza humana que habita este planeta. Sabemos que o Senhor não rejeita e sabemos também, cremos dessa forma, que o Senhor está cuidando, está no controle, que o Senhor está gerenciando todas as situações. Sabemos que os teus ouvidos, melhor, não estão fechados para o nosso clamor, assim tua palavra nos diz. Sabemos, ó Deus, que não estamos sós, desamparados, abandonados, mas, Senhor, as inquietações vêm naturalmente, porque nosso coração é frágil, e nós então, Senhor, sentimos o peso desse momento vivido. No nome de Jesus, rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Favoreça-nos, no nome de Jesus, para que nós tenhamos da Tua parte, ó Deus, a solução desse momento vivido. Rogamos, Pai, que o Senhor haja pelos Teus caminhos santos, para que sejamos alcançados, ó Deus, em favores da Tua parte. Assim como Tua palavra diz que Deus é tão grande como o nosso Deus, nós acreditamos assim. Acreditamos que só o Senhor é Deus, que não existe nenhum outro. Aquilo que se nomeia como Deus entre as demais pessoas não passa, Senhor Deus, como Tua palavra diz, de ídolos, obra das mãos dos homens. Em nome de Jesus, ó Deus, rogamos que o Senhor favoreça-nos, portanto, Tu que és o grande Deus, o Senhor acima de todas as coisas. Ó Senhor, sê conosco. O Senhor que remiu o Teu povo no passado com braço forte, o Senhor que agiu em favor de Jacó e de José, o Senhor que abriu o mar para o Teu povo passar, o Senhor, ó Deus, que protegeu o Teu povo na caminhada do deserto, o Senhor que esteve com eles, o Senhor, ó Deus, que fez grandes obras na vida do Teu povo no passado. Nós cremos que o Senhor pode fazer hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Favorece-nos, Deus. Sê propício. Tem compaixão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos que estão no Facebook, o Jefferson entrou por aqui. No YouTube não está funcionando, não, Jefferson. Não consegui nem pelo celular, nem pelo o aparelho físico. Deve ser alguma coisa do YouTube, pode estar enfrentando alguma questão de transmissões, né, sobrecarga, alguma coisa nesse sentido, porque eu
eu estou fazendo pelo YouTube com um outro aparelho na mesma rede, na mesma conexão. Então, eu tenho um PC, né, de mesa, e tenho diante de mim a câmera que fornece para o PC, que não está funcionando o PC, e tenho um notebook. Então, no notebook eu faço a transmissão para o Face, e no PC de mesa eu faço a transmissão para o YouTube. E eu estou conseguindo fazer somente pelo Facebook e não pelo YouTube. Então deve estar havendo alguma questão aí nas conexões com o YouTube. Como eu disse, eu vou tentar, após terminar, se for possível entrar ao vivo depois, lá para as 9 horas, 9 e pouca, eu vou tentar fazer para as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Se você puder avisar, não só você, Jefferson, mas qualquer outra pessoa puder avisar os demais, que nós estamos somente pelo Facebook, nós agradecemos a atenção. Não foi problema no seu aparelho não, Jefferson, o problema foi aqui mesmo, viu? Queridos, vamos então, depois desta oração, nós vamos ouvir uma canção também do nosso Inário Novo Cântico, Cuidado Divino, 165, Cuidado Divino. O salmista Asaf, ele se viu em uma situação difícil e expressou a angústia do seu coração, mas recordou que o Deus que ele serve não há nenhum igual, e aí ele observa os grandes feitos do Senhor. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. E o que é que ele requer de nós? Que tenhamos fé, que acreditemos, dependamos dele. Então vamos louvar ao Senhor com o hino Cuidado Divino. Vamos bendizer ao Senhor com esta canção. Não desanimes, Deus está. Deus velará por ti, nos aprovaste seu grande amor. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor.
Meus irmãos, eu queria convidá-los agora para nós fazermos a nossa meditação. Ela será em Êxodo, capítulo de número 16. Êxodo 16. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. O povo do Senhor havia saído do Egito e já estavam experimentando a graça de Deus sobre a vida deles. Êxodo 16, o capítulo 14 fala da passagem pelo mar. Então já viram uma obra extremamente inusitada de Deus, né? O mar se abre, eles passam, estão do outro lado, são salvos de todo o exército de Faraó. O povo então, quando se vê do outro lado, já começa murmurando. A murmuração, irmãos, faz parte da nossa condição humana. Nós somos murmuradores por natureza pecaminosa. De tudo há uma inclinação forte em nosso coração para reclamarmos, acharmos ruim. Quando sentimos qualquer falta de qualquer coisa, isso já nos perturba. Essa é a nossa natureza, irmãos. Essa é a nossa inclinação. A tendência do nosso coração de sempre querer mais, querer mais, querer mais e não estar satisfeito com o que se tem. E nós então tendemos a reclamar, e Deus entra na lista daqueles que são alvos da nossa reclamação. O capítulo 16 é um capítulo que marca a história do povo que havia saído do Egito. Eu vou lendo e a gente vai comentando. Diz assim, que eles partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel, veja o que é que diz o versículo 2, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Reclamaram. Qual é a fonte da reclamação deles? Veja como é que disseram. Versículo 3 de Êxodo 16. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera, veja só o que é que disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. O texto sagrado diz, irmãos, que este povo era escravo no Egito e que o faraó, né, que é um título para o rei egípcio, fez várias tentativas de acabar com aquele povo. Quando eles... porque assim, cada faraó que morria, normalmente era o filho que assumia, né? Era uma dinastia que ia sendo... que ia assumindo o trono, melhor, do Egito. E aí diz a Escritura que aquele faraó do tempo
do tempo de José, que exaltou José a uma posição de vice-governador de todo o Egito, havia morrido, e os que vieram depois não conheciam as coisas passadas. E aí o texto vai mostrar que eles começaram a apertar contra o povo. O povo foi massacrado cada vez mais. Eles temeram, o texto bíblico diz que os egípcios temeram o povo, porque eles estavam lá como escravos e estavam bem, estavam satisfeitos naquela condição. Eles então começaram a intensificar o trabalho deles para deixá-los cada vez mais ocupados e sem condições de tramar uma revolta, uma rebelião. O texto, portanto, diz que eles foram sendo escravizados e apertado, até que o clamor do povo chega aos ouvidos de Deus. Deus levanta Moisés para resgatar o seu povo. Aí, quando saíram do Egito, agora atravessaram o mar e vão em caminho da terra prometida, eles dizem isso: melhor era nós termos ficado lá e morrido pela mão de Deus lá mesmo, quando estávamos sentados junto a paneladas de carne e estávamos com pão com fartura. Veja que análise histórica daquela situação, achando bom o tempo da escravidão. Por quê? E por que é que eles estavam reclamando? Porque estavam com fome, queriam comer carne e pão, a se fartar. Ou seja, era o desejo da própria carne, né? O desejo do próprio corpo, alimentar-se de forma esbanjadora. Aí o texto vai dizer que eles então reclamam, pois, versículo 3, a continuação: pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Aí o Senhor, que ouviu tudo aquilo, fala então com o Moisés e diz assim: eis que vos farei, versículo 4, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Preste atenção nesta afirmação: a porção para cada dia. Eles deveriam simplesmente colher aquilo que precisariam para o dia. Bom, o versículo 4 continua, diz que para que eu ponha, ou seja, Deus diz assim: vocês colherão a porção a cada dia que precisarem, para que eu, o Senhor, ponha à prova, ou seja, colocasse aquele povo à prova, se anda na lei do Senhor ou não, se anda segundo a palavra de Deus ou não. O versículo seguinte diz que o Senhor explicando, a Moisés para falar ao povo: no sexto dia, veja, eles deveriam colher a porção diária, preparar, se alimentar e final. No sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Ou seja, no sexto dia eles podiam colher uma porção dobrada, que era a porção da sexta e a porção do sábado. Então disse Moisés a Arão: por quê? Só um detalhe: porque no sábado eles não deveriam fazer nenhuma obra. Era um tempo de descanso, um tempo de meditação, um tempo de culto a Deus. Eles não iriam sair para colher, não iriam sair para caçar, não iriam sair para fazer nada disso. Apenas um tempo de meditação. Bom, então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel. Versículo 6. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Versículo 7. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmuremos contra nós?
Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós. Ou seja, Moisés e Arão, né, colocando isso. Vocês estão reclamando, e a reclamação que vocês fazem a nós não é contra nós que estão reclamando. Em última instância, vocês estão reclamando diretamente contra Deus. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Se vocês têm alguma coisa para reclamar, ele estaria dizendo, não reclamem de nós, reclamem de Deus. Porque não fomos nós que trouxemos vocês aqui, mas foi o Senhor quem os conduziu a esta terra. Bom, o texto diz que Arão e Moisés dizem a toda a congregação dos filhos de Israel o seguinte: vocês se chegarão à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Agora o 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A nuvem que seria essa nuvem que iria conduzi-los pelo deserto. Algo ali chamou a atenção, uma nuvem diferenciada veio sobre eles. Aí o Senhor fala com Moisés, versículo 11. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, fala com eles. Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus promete agora o seguinte: vocês estão com fome, né, de pão e de carne. No final da tarde vocês vão ter carne para comer, e amanhã de manhã terão pão. Mas como? Não tem supermercado, não tem frigorífico, não tem abatedor, não tem caça suficiente ali para todo mundo. Tudo isso, irmãos, não tem padaria, né? Não tem lanchonete, porque tudo isso seria um milagre de Deus. Deus tira o seu povo lá do Egito para levá-los à terra prometida, e já prometeu que iria cuidar deles durante todo o trajeto que eles fariam em relativo pequeno espaço de tempo. O que não aconteceu pela desobediência do coração deles, passaram 40 anos caminhando pelo deserto, até chegar à terra prometida, porque eles se recusaram a crer na promessa de Deus que daria a terra prometida, e preferiram acreditar no relato dos espias que disseram que a terra era muito boa, porém o povo que habitava lá era um povo gigantesco e eles não dariam conta disso. E eles não confiaram no Senhor. O texto vai continuar, irmãos, apontando para nós que no final da tarde, ou melhor, à tarde, né? Eles no final da tarde iriam se alimentar de carne. À tarde subiram codornas, e cobriram o arraial. É como se tivesse chegado uma nuvem desses pássaros. Alguns comentaristas vão dizer que eram pássaros migradores e passaram por ali, e que seja. Esse não é o problema nosso. A questão é como é que esses pássaros migradores, né? Porque eles querem descaracterizar a questão da providência do milagre de Deus. Vários comentaristas de linha liberal, de linha que foge da tradição teológica cristã. Como é que Deus anuncia a Moisés? Aí você diria, é muita coincidência. É mais fé para crer num apanhado de coincidência do que na providência divina. O povo reclama, Moisés então diz ao povo, final da tarde vocês vão comer carne. De repente surge uma nuvem. Que coincidência é essa? Então, se foi
se foram aves que estavam migrando, providência de Deus, irmãos. Deus dirigiu para que elas passassem por aquele lugar, naquela hora, naquela ocasião. Louvado seja o Senhor. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, Ele faz o milagre e necessariamente Ele não precisa criar um milagre do nada. Necessariamente Ele não precisa criar um milagre de uma coisa que surge inesperadamente. Ele usa circunstâncias para nos abençoar. Deus é o Deus da providência, irmãos, na coisa ordinária também. Ele só não age na forma extraordinária. Ele age na forma ordinária também. Que vamos admitir que havia ali um bando de aves migratórias e que o Senhor determina que elas sigam na direção do povo de Deus. Elas vão diretamente para o arraial. Que GPS é esse, irmão? Que coincidência é essa? Compreende como Deus usa o ordinário? Tomar essa ideia dessas aves migratórias que estivessem fazendo o percurso natural delas. Mas Deus direciona para o arraial. E quando eles observam aquela nuvem de aves vindo sobre eles, irmãos, têm comida. De alguma forma pegam essas aves. Há um outro texto que vai falar de uma outra experiência nesse sentido. Outra reclamação do povo em outra ocasião. E Deus agiu também com aves. Então, Deus traz as aves, as codornas, e eles então comem. Eles comem e matam a fome de carne. Aí foi carne assada até umas horas, churrasco de codorna até umas horas. Aí o texto vai dizer, irmãos, agora, o versículo 13, que veio a carne, como Deus prometeu, no final da tarde. O jantar da noite foi carne de codorna assada. No dia de manhã, versículo 13, diz que havia junto ao orvalho, o orvalho da noite. O deserto, irmãos, não é um lugar só e tão somente só, seco todo o tempo. O deserto é quente à noite e em várias regiões ele é muito frio, ou melhor, quente durante o dia, e em várias regiões ele é muito frio durante a noite. Chega a fazer orvalho. Há lugares no deserto que também tem gelo, irmãos. Só para entender que não é uma coisa árida, seca, exausta o tempo todo. Então Deus aqui providenciou de maneira tal que quando eles olharam pela manhã, havia como que junto ao orvalho da noite algo diferente. Quando o orvalho evaporou da superfície, a superfície mostrou que restava uma coisa fina, semelhante a escamas, como se fossem umas plaquinhas, como se fossem pedaços de coisas. Era algo fino, como uma geada. Então, eles estão falando de algo que já experimentaram, né? Uma geada. Quem já viveu em região fria, pela manhã, em algumas situações, quando a noite é muito fria, o orvalho ali fica quase que congelado. A ideia, portanto, é que havia esse material parecendo uma escama. Ele está tentando descrever para a gente, já que ele está falando, né? Escrevendo aqui o que foi. Tem uma camada de um material que está no solo e que é fino como uma escama, talvez assim arredondado como uma escama, fino como uma película que ficou ali. Aí o texto diz que eles, quando viram aquilo, disseram: o que é isto? Né? No versículo 15. Pois não sabiam o que era novidade. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou:
colhei disso cada um segundo o que pode comer. Colher o que pode comer, ou seja, o que era necessário, né? Somente o necessário, nada mais do que o necessário. Como diz uma canção de um desenho aí, antigo, o extraordinário é demais. Aqui era exatamente isso. Então, o necessário para cada dia era um gomer por cabeça. Era ração balanceada. E qual é a quantidade de um gomer? É cerca de 1,7 litros, certo? Quase 2 litros. 1 litro e 1/3, mais ou menos. Aí, eles pegavam aquilo e deveriam fazer uma espécie de farinha e produzir o pão. E o povo colheu quanto podia. Só que havia uma advertência. Como Deus disse, lembra que eu disse, preste atenção nessa afirmação aqui do versículo 4. Deus iria dar a porção diária para colocá-los à prova, para testar a fé e a obediência e a dependência de Deus. Aí o versículo 19 diz, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Sobrou, vamos estocar, vamos guardar. Será que amanhã tem? Era um ato de dúvida. E aí o Senhor disse, olha, comeu, alimentou, ótimo, não precisa se preocupar amanhã eu providencio. Versículo 20. Veja, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Novidade desse povo. A partir daqui, irmãos, esse relato se repete várias vezes. Não deram ouvidos, não deram ouvidos, não deram ouvidos, não deram ouvidos. E de alguma forma somos nós também. Em várias ocasiões nós não damos ouvidos à palavra do Senhor. Nós não damos ouvidos às recomendações do Senhor. Nós não damos ouvidos às prerrogativas de Deus. Nós não damos ouvidos às suas ordens. Relutamos, coração duro. Nós nos negamos à obediência, somos desconfiados, não dependemos tanto quanto deveríamos depender. Nós ficamos temerosos, aflitos, perturbados. Essa é a condição do nosso coração pecaminoso, duro, muitas vezes incrédulo. Aí o texto diz que não deram ouvidos, e alguns, uns atrevidos, deixando do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. Apodreceu. Na manhã seguinte, alguém, opa, eu vou aproveitar do que eu guardei, né? E já garanto o meu hoje. Quando chegou lá, que mau cheiro é esse? Quando olharam, aquilo que haviam colhido estava cheio de bicho. Apodreceu. Então Moisés se indignou contra eles. Oh, que papel difícil é o papel desse líder e o papel da liderança, né, irmãos? Principalmente quando os liderados não querem dar atenção à voz do líder. O papel da liderança, irmãos, é um papel difícil, muito difícil. É um papel que desagrada a muitos, é um papel que entristece a outros, é um papel que cria revolta em outros. A liderança normalmente é solitária, a liderança normalmente não conta com muitos amigos, a liderança normalmente carrega um peso maior. Aí Moisés fica indignado, fica com raiva contra aquele povo, porque não deram ouvidos, não obedeceram o que havia dito. Aí o versículo 21 diz, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Aí, aqui o autor já deu um resumo da continuidade da história, né? Do prolongamento da história. Só que, veja, deveriam colher no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto
apenas a porção necessária para aquele dia. Se colhessem mais, apodrecia, estragava, dava bicho. Só que, veja, o milagre é milagre em cima de milagre. O versículo 22 que diz: ao sexto dia colheram pão em dobro. Aí você diz, mas que povo desobediente de novo. Não, aqui podia. Era o sexto dia. No sexto dia, eles podiam, ou melhor, eles nem podiam, eles deviam colher em dobro, porque o sétimo dia, certo? O sétimo dia era dia que não haveria, não teria, não amanheceria nada junto com o orvalho. Eles deveriam colher o dobro no sexto dia. E aí comiam a porção do sexto dia e já estava guardada a porção do sétimo. Aí você diz, mas vai estragar. Não, olha o milagre em cima do milagre. Versículo 22. O sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. O povo esqueceu. Os líderes esqueceram, os subchefes, né? Aí chegaram para Moisés, olha, o povo desobedeceu de novo, colheram em dobro hoje. Mas aí respondeu Moisés a ele, e isto é o que disse o Senhor. Aí sim está permitido. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Sem geladeira, sem conservantes, né, sem conservadores, sem nada. Aí diz o texto, e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Olha aqui, o milagre em cima do milagre. O milagre era ter esse alimento todo dia. O milagre em cima do milagre era que no sexto dia podiam colher dobrada a porção, 2 gômeres, né, cerca de 3 litros e pouco. E eles então podiam comer no sexto dia, preparar tudo, cozer, o que poderiam fazer e deixar para o sábado. No sábado eles não acenderiam fogo, eles iriam se alimentar do preparado no dia anterior. Bom, o sétimo dia era 6 dias o colherás, mas o sétimo dia é o sábado. É o sábado, nele não haverá. O sábado significa que é um tempo de descanso, era um dia para ser santificado. O sétimo dia deveria ser santificado ao Senhor. Mas veja só, versículo 27. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Veja aqui, que povo complicado. Podiam colher o dobro no sexto, não iriam colher nada no sábado, e não teria. E mesmo assim, alguns, né, no sábado ainda foram. Então, versículo 28, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim descansou o povo no sétimo dia. A questão era que não deveriam trabalhar ao sétimo dia, ok? Era o dia santificado, era o dia de descanso, era um descanso espiritual, era um dia de descanso mais de contemplação, de busca ao Senhor Deus. Então, estas situações, irmãos, revelam aqui as durezas do coração humano. É muita teimosia em cima de teimosia. É muito desvio da vontade do Senhor. É muita desobediência. Considerai o que o Senhor diz. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eles estavam ali numa atitude, irmãos, de
falta de fé, falta de crença no cuidado divino. Talvez esse seja o nosso mal, que ocupe e que traga tanta ansiedade ao nosso coração. Mas lembremos, irmãos, quando o Senhor diz: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O mandamento aqui era, primeiro, colher todo dia para a porção daquele dia. No sexto dia, colher em dobro. Só colher os 5 primeiros dias o suficiente para um dia. Era a fé e a dependência que no dia seguinte teria. No sexto dia, colheria dobrado para 2 porções permitidas. Comeria o sexto dia e guardaria, porque ao sétimo não amanheceria estragado. Mas qualquer ação fora desse padrão estragaria nos outros demais dias. A ordem do Senhor, portanto, era essa. Irmãos, isso fala muito da minha natureza e da sua natureza. Ah, mas o senhor não conhece a minha natureza, por que o senhor está me acusando? Queridos, é a natureza humana. Eu não estou falando do seu caráter. Eu não estou duvidando da sua hombridade. Eu não estou falando da sua fé, da forma como você crê. Eu estou falando da natureza humana, minha e sua. É as inclinações que existem no meu e no seu coração, em muitas ocasiões, para nos conduzirmos de maneira inadequada diante de Deus. Quantas vezes nós não duvidamos? Quantas vezes achamos que a nossa maneira de fazer era melhor? Quantas vezes nós chegamos, lutamos, batemos cabeça em tudo quanto era canto, e chegou uma hora que você disse assim: agora só Deus. E a coisa aconteceu. Por que é que nós precisamos chegar ao término disso? Por quê? Para experimentar dessa forma? Porque nós insistimos nos outros dias em agir como nós queríamos. No entanto, o Senhor nos convida ao contentamento diário com Ele. A dependência diária, a dependência de Deus, irmãos, é diária. Talvez você diga o seguinte: eu não preciso mais disso, né? Eu trabalho, eu no começo do mês recebo meu salário, fim de mês eu começo, vou ao supermercado, abasteço minha casa, o armário está cheinho para todo mês. Olha, não estou nem aí. Deus vai me dar mais o quê? Ah, meu querido, a experiência nossa agora é diferenciada. A dependência de Deus, irmãos, precisa ser vivenciada a cada dia. Não é porque nós estamos com a despensa cheia e a geladeira lotada que nós vamos dizer agora, como o rico, né, da parábola de Cristo, que diz assim: tenho tudo, agora minha alma descansa e vamos só esbanjar. A dependência é diária de Deus. Se seu armário está cheio, porque você fez as compras agora no começo do mês, a providência de Deus se manifestou no começo do mês. E está se manifestando a cada dia. Se você é daquele que compra por semana, a providência de Deus se manifesta toda semana. Se você é daquele, talvez hoje poucas pessoas, mas existe, né? Quem compre diariamente as coisas, a providência de Deus se manifesta dessa forma. Se você é aposentado e trabalhou para isso, ou tem um benefício assistencial do governo, né? A cada mês você tem ali um salário mínimo, a providência de Deus se manifesta desta maneira. Ele usa as coisas ordinárias para fazer o milagre em nossas vidas. Qual é o ordinário aí? Qual é a coisa que funciona dentro de uma estrutura planejada e montada? Você trabalhou, pagou INSS, pagou seu plano previdenciário, você tem todo mês. Você, quando pagava, você estava poupando, né? Porque não é de graça, não é o governo que lhe dá, não é a empresa em que você trabalhou que lhe dá. Ela recolheu isso durante um tempo da sua vida, agora usa o seu dinheiro para emprestar, para correr juros e tal, investir,
e pega no final do mês parte desse dinheiro e lhe dá. Mas o seu montante está lá, o seu capital está lá. Você criou essa renda. Meus irmãos, a providência de Deus se manifesta diariamente por meios ordinários. Você trabalha, final do mês tem salário. O milagre de Deus para sustentar a sua vida é pelo ordinário, pelo seu trabalho, até porque foi dado ao homem a ordem de trabalhar. É sempre dependência, irmãos. Nós precisamos ter esta consciência. E esta hora, muito mais. Eu sei que é fácil dizer, depender de Deus quando tudo está muito bem, quando o armário está cheio e tal. Mas é depender de Deus para outras coisas, irmãos. Não é só para encher barriga, não. A necessidade do alimento é trivial, é necessidade básica, mas é trivial, que não é algo só para os homens, para os pássaros, para a natureza toda. A natureza precisa ser alimentada, até as plantas se alimentam da luz do sol para produzir sua própria energia necessária, não é isso? Mas ela precisa da água também, precisa de outros cuidados. Tudo, irmãos, está conectado numa dependência de Deus. E precisamos entender que da parte de Deus, como Ele fez aqui com esse povo, mesmo sendo fruto de uma reclamação, Deus sustentou, Deus providenciou, Deus trouxe o cuidado. E eu entendo, eu acho que você pode chegar a essa dedução também, que o fato deles terem naquela ocasião conhecido o maná e a providência seria algo que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, porque no deserto eles não iam plantar, no deserto eles não iriam colher, no deserto não daria para manter uma plantação, esperar que ela crescesse e tal, aquela coisa toda. Eles precisavam ser cuidados com algo externo, e esse algo externo era o milagre de Deus. Eu compreendo, irmãos, que o maná não é fruto da reclamação. A reclamação veio e Deus já providenciou naquela hora, mas Ele iria sustentá-los todos os dias necessários no deserto. É assim que nós devemos entender, irmãos. Cristo disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Antes não devemos andar ansiosos, mas buscar ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, a nossa fala hoje encerra dizendo a você: o Deus que lhe chamou em Cristo é o Deus que se responsabiliza por você. Assim como o Deus que chamou o povo do Egito se responsabilizou por eles. E a proposta, irmãos, é que nós possamos entender em cada detalhe da nossa vida, compreender que há uma providência de Deus por trás disto. Em cada detalhe, Deus está cuidando de nós. Ou melhor, Deus cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Que o nosso coração, irmãos, não encontre lugar para a murmuração, que o nosso coração não encontre lugar para as reclamações, mas que o nosso coração encontre lugar para a gratidão, a satisfação em Deus, o contentamento. Tudo com ação de graças ao Senhor. É um desafio, mas é um desafio de fé, que nós precisamos enfrentar e dar a resposta crendo. Creia na providência divina. Ele é o seu Deus. Ele cuida de você. Deus o abençoe. Eu queria convidar você para cantarmos uma canção. Agora a música é ainda hino tradicional, é também do Inário Novo Cântico, o hino de número, deixa-me ver aqui, 146 no Inário Novo Cântico. O 146, ele segurança do crente. Só que essa música faz parte de vários inários, certo? De vários cantores cristãos, né? Harpa cristã,
inários daqui e dali. E tem algumas variações de tradução. Essa que nós vamos ouvir é com um coral, me parece que é pela pesquisa que eu fiz, me parece que é um coral adventista, alguma coisa assim, que está cantando. Aí a divergência, ou a diferença, melhor, a divergência não, a diferença da tradução é mínima, só algumas palavras que mudam e o local dessas palavras na frase. Então, louvemos ao Senhor, Segurança do Crente, na versão com esse coral adventista. Nós vamos louvar ao nosso Deus com a música Segurança do Crente. E aí nós poderemos também entender como o não temas, né? Não temas, eu sou contigo, sempre estarei. Vamos então louvar ao Senhor com esta música, Nunca Te Deixarei. Como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome já te chamei. Meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei.
Irmãos, depois dessa canção que nos convida a não temermos, né, ao Senhor, mas confiarmos, a buscarmos cada dia a providência divina para as nossas vidas, nós vamos orar agora. Eu quero lhe convidar para orarmos, né? Temos alguns pedidos aqui, um pedido, ou melhor, já há um motivo de gratidão, não é? Nós temos orado, não somente nós, mas muitas pessoas têm orado pela irmã Nilma, né? Que é a esposa do pastor Paulo César. Ambos fazem parte do grupo Logos, é o remanescente do grupo Logos, né? São os dois, e ela passou por um processo de cirurgia. Alguns irmãos em Facebook e também em WhatsApp têm recebido notícias a respeito da saúde dela, e Deus tem abençoado a recuperação, não é? Deus tem abençoado. Orar para que Deus continue a abençoar. Nós vamos orar também, irmãos, pelo nosso irmão Magno. Ele está passando um quadro de enfermidade, está evoluindo, melhorando, e nós vamos orar por ele, para Deus continuar abençoando a recuperação do seu servo. Irmãos, e colocar algumas situações, alguns pedidos, para intercedermos diante de Deus nesse instante. E aí você também coloca os seus pedidos. Você aproveita esse tempo, não precisa orar exatamente o que nós oramos. É um tempo de oração seu, não é? Também na sua casa, com a sua família, com quem você estiver dividindo o espaço agora, ore, busque ao Senhor. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez em oração e queremos rogar ao Senhor que em Tua misericórdia, em Tua graça, o Senhor seja favorável ao Teu povo, no nome de Jesus. Ouvimos, ó Pai, da Tua palavra, que mostra o quanto o povo no passado se colocou em uma atitude de descrença na Tua providência, na Tua promessa, e vimos o Senhor ficar indignado contra aquele povo. E em nome do Senhor Jesus, Pai, ficamos imaginando quantas vezes o Senhor também já não ficou com o coração entristecido em relação a nossas atitudes, muitas delas até de falta de fé, de falta de dependência no Senhor. Ser propício, Deus de graça e misericórdia, perdoa-nos se em nosso coração surgiu, se levantou qualquer manifestação de incredulidade. No nome de Jesus, Tu venhas tratar no nosso coração de maneira tal que nele haja apenas espaço, ó Deus, de fé, de confiança, de dependência, de gratidão ao Senhor. Pai, cerre nossos lábios para que não haja de nossa parte murmuração. Fecha, Senhor Deus, nossos lábios para que não vivamos a reclamar de Ti, a reclamar das coisas que o Senhor faz, que não haja murmurações no coração nosso, Pai. Tem misericórdia e nos livra desse mal. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela vida da irmã Nilma, esposa do pastor Paulo César, do grupo Logos, pelo processo cirúrgico que ela passou e pela recuperação que ela está tendo. Bendito seja o Senhor. Tudo está em Tuas mãos. O Senhor é quem comanda todas as situações e certamente estás agindo nesse intuito, nesse intento para abençoar a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, portanto, pedimos que o Senhor complete toda a recuperação no coração dela. Seja, Senhor Deus, da Tua parte o favor para com ela. Trata do seu esposo, o pastor Paulo, Teu servo, dos filhos, né, do casal, dos parentes, que nestas horas certamente ficam preocupados, mas que o Senhor traga paz ao coração deles, caso surja alguma inquietação.
Também, Senhor Deus, colocamos a vida do nosso irmão Diácono Magno, está convalescendo, ó Deus, diante de uma enfermidade, e nós pedimos que o Senhor o recupere, que abençoe todo o processo, como ele está já evoluindo para as melhoras. Nós cremos que o Senhor há de completar toda a obra de bênção, Senhor Deus, de saúde na vida do teu servo, nosso irmão Magno. Abençoa também, Senhor Deus, a irmã Lucinha, sua mãe, que o Senhor cubra de graça estes teus servos, de maneira tal, ó Deus, que em todo momento a providência do Senhor se manifeste de forma graciosa sobre eles. Ó Deus, abençoa cada pessoa que está conosco, que esteve nos acompanhando nesta reunião de oração, em nome do Senhor Jesus, que haja da tua providência, Senhor, na vida do teu povo, de maneira tal, ó Deus, nós possamos experimentar destes cuidados. Não estamos no deserto, Senhor, não estamos em viagem física. Nós temos nossa casa, nós temos nosso espaço, nós temos a nossa vida, e nós acreditamos, Senhor Deus, que tudo isso é providência do Senhor sobre as nossas vidas, e queremos, Pai, agradecer, e que a ação de graça seja o reconhecimento que o Senhor em tudo tem nos favorecido. Dá uma boa noite de paz, dá uma noite de repouso tranquilo. Nós estamos caminhando amanhã para o meio da semana, Senhor, e pedimos a manifestação da Tua presença em nossas vidas. Oramos, Pai, pelo nosso país, pedindo que o Senhor dê sabedoria ao presidente, pedindo graça para o Senhor, do Senhor para ele, toda a sua equipe. Abençoe, Senhor Deus, o governador e os governadores, né, deste país, de cada estado do nosso país. Abençoe os prefeitos e vereadores. Abençoe, Senhor, para que as ações políticas dos poderes executivo, legislativo e judiciário sejam todos em harmonia, consonância, para o bem do povo. Senhor, repreende, em nome de Jesus, toda e qualquer situação que queira se instalar em nosso país de terrorismo, de pânico, de pavor, de medo, mas que por tua misericórdia derrame um bálsamo de refrigério, ó Deus, de paz sobre a nação brasileira. Nós oramos, rogando a tua proteção sobre cada um de nós. Agora, Pai, em especial, eu coloco os pastores que fazem parte do presbitério de Caruaru, diante da presença do Senhor. Oro por eles, pedindo que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus servos, assistindo-os em suas necessidades, para que eles possam assistir ao rebanho. Pedimos a graça do Senhor sobre os pastores que fazem parte do Sínodo Agreste Sul de Pernambuco, do qual fazemos parte. Que o Senhor também cubra de bênção cada pessoa, cada pastor, cada servo teu, para que eles tenham a capacitação do Senhor para cuidar do rebanho. Se conosco, ó Deus, rogamos uma noite abençoada de paz, oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Meu querido, obrigado. Desculpe os contratempos de hoje. Entramos mais tarde, terminamos mais tarde. A desculpa, né, aos que vieram do YouTube para cá, estavam acostumados e lá estava funcionando tão bem. Mas eu estou batendo aqui, irmãos, ainda com a tecnologia, e vou ver o que está acontecendo, porque pelo meu computador físico, né, pelo o computador de mesa, né, como chama, eu não estou conseguindo entrar nem na internet. Então eu vou ver aqui o que é. Tenho acesso, está me dizendo que eu estou com contato, mas os navegadores não abrem. Então eu vou tentar ver aqui o que foi. Se ainda der tempo hoje à noite para publicar essa nossa devocional no YouTube, faremos isso.
Deus os guarde, irmãos. Dê uma noite de paz. Obrigado pela presença. Nós tivemos cerca de, aqui, né, o YouTube mostrando, uma certa ocasião, cerca de 60 pessoas conosco, fora várias pessoas que estão aqui e não manifestam, né, que estão assistindo, e também em cada lugar que estamos, várias outras pessoas estão juntas, né? Uma casa, um aparelho conectado, não precisa mais de um. Vários irmãos acompanhando pelas Smart TV, e aí a família toda também participa. Deus os guarde, Deus os abençoe. Estejam orando por nós, por nossa saúde, para Deus nos guardar. Eu peço essas orações de vocês no nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz. Deus continue sustentando os irmãos. E pela providência divina, até amanhã, se Deus quiser. Como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei.